Muito bem, Beto Rodrigues na área. Hoje vim aqui falar sobre uma estratégia que eu tenho utilizado bastante nesse começo de ano. Quem tem acompanhado os posts que eu tenho feito aqui com os diários, com todas as minhas principais entradas no mercado, tem observado que a mais lucrativa tem sido o ajuste. Então eu vou contar um pouquinho melhor para vocês como que eu trabalho essa estratégia do ajuste, mercado, ligas, como que é a ideia, para quem sabe você poder também aplicar, caso seja interessante para você, tentar validar e ser lucrativo. Caso já trabalhe sobre ela, já tenha algum conhecimento, deixe seu comentário aí também, para a gente poder conversar um pouco e aprimorar juntos, beleza? Então depois da vinheta vamos falar sobre ajuste. Bom, antes de mais nada, como de costume, gostaria de pedir aqui o seu like. Você que acompanha aqui o Dia de Trading, deixe seu like e ajude o YouTube a entregar nosso conteúdo para cada vez mais pessoas, fazer com que o nosso canal possa crescer. Se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho, fique por dentro aí de toda publicação nova, todo vídeo novo, conteúdo de bastante valor, que tanto eu quanto os outros traders aqui da equipe trazem gratuitamente aí para a comunidade, beleza? Falando então do ajuste, o que a gente precisa, o que a gente aguarda no jogo para a gente poder aplicar essa estratégia de ajuste. A gente precisa de algum evento relevante. Claro que no futebol, o principal evento, o grande objetivo, o evento que mexe com o mercado é o gol. É quando o mercado suspende, tem uma brusca alteração das odds e a gente busca ajustar ali onde que o mercado for se equilibrar. Mas não só o gol faz isso com o mercado. Um cartão vermelho muitas vezes também gera uma variação muito grande, às vezes nem tanto, mas em muitas oportunidades sim, e às vezes não é necessário nem o gol, nem o cartão vermelho para que esse ajuste possa acontecer. É um caso, por exemplo, de um gol anulado, ou até algum cartão que possa ser anulado. Pensa na seguinte situação, uma odd está lá a 5, acontece o gol, o mercado suspende, essa odd vai provavelmente voltar, claro que depende de quem que foi o gol, lá em cima ou lá embaixo, e o mercado vai ter que se equilibrar. Mas o VAR entra em ação e cancela esse gol. A tendência é que a odd volte onde ela estava, 5. Mas ela ainda vai dar uma oscilada, vai entrar 5.1, vai entrar 4.9, vai corresponder. Então sempre a gente pode buscar também alguma coisinha aí de ajuste, mesmo que um evento relevante, como um cartão vermelho, não tenha acontecido. Beleza? Em que a gente se baseia para fazer a nossa entrada? A gente se baseia justamente nesse equilíbrio que o mercado precisa alcançar. Se acontecer um gol, essa odd vai lá para cima. A gente tem que ter em mente que essa odd vai estar a um certo patamar, vamos supor a 10. Essa odd tem que estar a 10. Alguém vai jogar 11, alguém vai jogar 9, 12, 8, enfim. E essa é a oscilação que a gente busca. Mas no que a gente vai se basear para falar esse 10, ou que seja 12, enfim. Nisso a gente precisa de uma referência. Existem duas formas para a gente ter essa referência. As odds de referências, eu utilizo as odds de referências da Bet365, então eu espero um pouquinho, assim que a Bet365, que eu sempre deixo aberta aqui no meu monitor lateral, assim que ela disponibilizar a nova odd, eu uso ela como referência. Normalmente o mercado da Betfair fica ligeiramente acima, então vamos dar um exemplo, se voltou aqui na 365 a 3,50, eu posso saber que o mercado da Betfair vai se equilibrar ali a 3,65, 3,70 talvez, sempre um pouquinho acima, né? Então eu uso essa referência. Outra referência que a gente tem, quem nos traz é a experiência, tempo de tela mesmo, experiência trabalhando no mercado, sempre de olho nessas oscilações mais bruscas devido a um gol. A gente sabe, em determinada situação de jogo, que essa odd vai voltar ali por volta de 5, 5,5. A gente só vai saber isso com a experiência. Vem com o tempo, não adianta quem está começando agora chutar onde essa odd vai voltar, porque certamente não vai acertar sempre, mais cedo ou mais tarde pode acabar se dando mal. Mas é algo que com certeza com o tempo você também vai adquirir. Eu tenho adquirido, estou em processo ainda de muito aprendizado, muita evolução. Alguns jogos eu já consigo ter uma ideia melhor de onde ela vai voltar, mas eu não abro mão de usar a 365 para me auxiliar nisso. Beleza? Mercado. Qual mercado que podemos utilizar a estratégia?
Na verdade, você pode utilizar na ladder que de sua preferência, pode ser no favorito, no underdog, no empate, pode ser até no mercado de gols, talvez no mercado do próximo gol. O que deixar bem claro que eu utilizo o mercado de empate, mas por um motivo que não tem relação com a estratégia em si. Até o ano passado, a metodologia, né, o método que eu mais utilizava era o ladder draw. Então, eu tive o costume, e tenho até hoje, de ter a ladder do empate sempre aberta. Normalmente era a que eu mais utilizava, acabei aprendendo um pouco do funcionamento, tentando entender o comportamento dela, e por isso, quando eu comecei a fazer mais o ajuste, eu já estava usando a do empate, então acabei migrando de uma para outra ali. Não foi uma coisa, não, a partir de hoje eu só vou fazer ajuste. Então fui migrando aos poucos, então já que estava trabalhando na área do empate, comecei a utilizá-la também. Então hoje eu utilizo o empate para fazer esses ajustes, mas nada impeça da gente poder fazer no favorito ou no time que fez o gol. Inclusive é algo que eu pretendo fazer algumas análises, trabalhar sempre com a odd do favorito ou na ladder, perdão, que tem mais dinheiro, né, para a gente conseguir ser correspondido tanto na entrada quanto na saída com maior facilidade. Enfim, existem algumas formas de a gente trabalhar isso. Quero analisar as demais para ver se vale mais a pena permanecer se vale mais a pena com o empate ou se eu permaneço com a do empate, que eu já estou mais acostumado mesmo. Como funciona a ideia, né? Então, o que tem por trás dessa estratégia? Como eu disse anteriormente, bem simples. Temos uma referência, vamos supor, a odd 5. A gente sabe que esse mercado tem que voltar mais ou menos ali a 5. O que eu faço? Eu planto uma stake abaixo, vou plantar 4,5 e planto uma 5,5. Não necessariamente com a mesma distância da odd referência. Posso plantar mais acima, mais abaixo, enfim. Mas eu sempre planto acima e abaixo. Não tem encostado, não vamos plantar um tique acima um tique abaixo. Eu deixo alguns tiques de intervalo e torço para que seja correspondido em uma das pontas. Pode acontecer de eu ser correspondido até nas duas pontas, que seria o mundo ideal. Pois, se essa odd vai se equilibrar ali a 5, eu for correspondido lá em cima, a 5,5, a 6, ela vai ter que descer, ela vai se equilibrar ali em torno de 5. Pode se equilibrar 5,1, pode se equilibrar 4,9, mas vai ser nesse meio aí. Então, se eu for correspondido lá em cima, fecho aqui tranquilamente. Se eu for correspondido lá embaixo, a 4, a 4,2, sei que ela vai subir no mínimo até um 4,9. Então, eu pego o lê lá embaixo, subiu aqui, fecho em back, encerro minha posição também em lucro. Não importa se eu for correspondido primeiro em cima ou embaixo. Não importa para obter o lucro caso o mercado atinja esse equilíbrio já rapidamente. E importa quando a gente leva em consideração o fator tempo. O que eu digo com o fator tempo? Vamos supor que o jogo está 2-1 para um determinado time, acontece o gol de empate. Então a odd do empate estava lá em cima, o jogo estava 2-1, não estava empatado, ela vai descer. Quanto mais próximo do fim do jogo, mais próximo de 0-1 essa odd vai estar. Mais provável será que o empate aconteça. Então essa odd vai lá embaixo. Vamos supor que essa odd foi a 1,30. Eu posso plantar alguma coisinha ali a 1,25, a 1,35. Nessa situação, eu prefiro ser correspondido primeiro a favor do empate. Por quê? Porque o jogo já está caminhando para o seu final, é provável que essa odd ela vai descer com uma certa velocidade, então você se posicionar primeiro a favor do tempo vai facilitar na hora de você fazer a sua saída. Se você se posicionou ali a 1,28, por exemplo, nesse exemplo, foi correspondido a 1,28, não conseguiu ser correspondido para sair tão rápido, essa odd muito provavelmente com o tempo ela vai descer e depois o 1,28 já era o preço justo, daqui a pouco já é 1,27, 1,26 se você vai fechar em red. Então esse fator tempo interfere principalmente se você estiver mais próximo do final da partida. Outro fator que pode ser considerado também é o fator favorito, porque a gente pode acontecer de a gente ser correspondido e questão de segundos, talvez 1 minuto depois do primeiro gol, a gente foi correspondido e já saiu um outro gol. Então o que acontece? Vamos pensar também num exemplo aí que o favorito estava perdendo o jogo, aí ele empatou o jogo, a odd do empate desceu. Aí logo na sequência acontece um outro gol, a odd do empate vai disparar lá para cima. Porque agora o jogo não está mais empatado novamente, o favorito ganhando, então essa odd vai disparar. Então, talvez estar ao lado do favorito para um próximo gol pode ser algo interessante de se fazer. Você dá preferência a ser correspondido primeiro
a favor do favorito, que caso saia um gol em rajada, né, os gols em rajada, a chance desse segundo gol estar ao nosso lado, e com isso dá o jackpot da estratégia, ela é maior do que nos colocar em prejuízo. Então, quando acontece gols em rajadas, se o segundo gol é a nosso favor, é o que eu chamo nessa estratégia de jackpot. Se o segundo gol não é a nosso favor, vai dar um head também chatinho aí de se aturar. Então, por isso a gente tem que ter uma certa gestão. Apesar dessa estratégia do ajuste ter uma assertividade muito alta, a gente sempre tem o risco, porque naqueles instantes entre a sua primeira correspondência e fechar, obviamente você está exposto. Se sair um gol contra a sua posição, o head se torna inevitável. Beleza? Acho que é mais ou menos isso. Opa, mais uma coisa que eu tinha anotado aqui para comentar sobre as ligas, né? Beto, tem alguma liga aí melhor para trabalhar? Tem uma liga que não dá para fazer? Não é que não tenha como fazer, todas as ligas é possível fazer isso. O que eu tenho assimilado com essa experiência não tão longa, são 2, 3 vezes que eu estou trabalhando na estratégia, apesar de ter número de mercados bastante alto, já que tenho trabalhado bastante aí durante esse tempo, muitos jogos todos os dias, noto que na Liga Inglesa e também agora no retorno da Champions League, eu encontrei maior dificuldade. Primeiro porque a gente tem certo atraso, né, em relação aos traders que estão trabalhando lá na Inglaterra, então já dificulta um pouco, porque ele vai se posicionar ali, ele vai ter acesso a áudio de referência um pouco mais alto, ele já vai se posicionar um pouquinho antes, vai ser difícil aí a gente conseguir. Mesmo porque para obter um bom êxito, a gente tem que ser um dos primeiros a plantar. A gente tem que plantar nosso stake rapidão, e logo que o mercado chegou, abocanha sua stake e busca o equilíbrio. Não adianta a gente ficar esperando, o bonde passou, alguém já plantou, quem vai ser respondido é ele. Então eu tenho certa dificuldade, não diria nem em ser lucrativo, eu tenho certa dificuldade em entrar no mercado nessa estratégia quando eu estou trabalhando na Liga Inglesa. Então fica um pouquinho mais difícil para mim. Por outro lado, observei mais recentemente, nos últimos dias, que trabalhar em ligas menores, chamado submundo, foi legal. Eu tive um retorno muito positivo. Fiz alguns jogos na Colômbia, cheguei a fazer alguns jogos da Liga da Romênia e antes de ontem, testei também com jogos da Índia. E como que eu escolhi esses times, né, esses jogos? Basicamente, fator bem objetivo, aquela stream que eu tinha disponível. A stream me possibilitou essa partida, eu dou uma olhada e tenho observado que nas ligas menores, embora com alguma liquidez, não adianta também o mercado não ter liquidez, senão você não vai nem entrar, quanto menos fechar a sua posição. Ligas menores que tenham alguma liquidez, normalmente esse jogo, só por ter a stream já disponibilizada, a liquidez já pode aumentar um pouquinho, a gente consegue um resultado, um ROI, digamos assim, melhor nessa estratégia. Beleza? Deu para ter uma ideia, então, como é essa estratégia do ajuste que eu tanto comento nos meus posts, dos meus resultados diários. Como eu disse anteriormente, comente. Meu Instagram fica aqui na descrição também. Quiser ir lá trocar uma ideia, falar como que você opera esse ajuste, fique à vontade. Dá para operar também no mercado do próximo gol. Se você trabalha dessa forma, dá um toque, seja no comentário, seja por mensagem. Vamos trocar uma ideia aí para evoluir junto. Tá joia, galera? Abraço, então. Até a próxima.